Avante PalestraCast! Sejam todos bem-vindos no oferecimento a WM Ar-Condicionado e a Lito Engenharia. Pessoal, Palmeiras e São Paulo realmente não deu. Nós fomos confiantes, tinha tudo para dar certo e acabou que tudo deu errado, na verdade. Começando na escalação. Eu achei que a escalação não foi das melhores. Claro que eu não tô lá no dia a dia, claro que eu não tô lá nos bastidores, eu não tô lá sabendo como é a personalidade de cada jogador. Mas o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é de um cara que já calou minha boca há um bom tempo, que é o Rony. Gente, será que sou só eu que acho que o Rony não joga de ponta? Esse jogo não era pro tamanho do Endrick ainda. O cara tem 16 anos, gente. Eu não digo que ele não tem uma capacidade física e técnica para isso. Eu estou dizendo que às vezes o psicológico dele, por não conseguir uma jogada, não efetuar, não ganhar, ele vai ficar muito mais abalado do que qualquer outro jogador do Palmeiras. Acho que ele é um bom jogador para o segundo tempo, mas eu acho que para começar ele já pega uma carga absurda de responsabilidade, o que eu não colocaria. E não é só por esse motivo. Se a gente tivesse o Rony desfalcado, eu concordo que deveria até colocar o Endrick de titular. Só que a gente tinha o Rony. Nós contratamos o Rony para ser ponta. Não rendia, não fazia gol, foi adaptado. Fez gol, conseguiu, deu a volta por cima. E aí vai lá num baita jogo desse, eu acho que, respeitando muito a opinião do Abel, mas não concordei com Endrick de centroavante e Rony na ponta. Além do mais, ele colocou o Rony na ponta esquerda e o Dudu na ponta direita. O Dudu não é ponta direita. O Dudu não joga confortável na ponta direita. O Dudu não vem fazendo muitos jogos excelentes e aí você ainda tira ele da posição dele. Eu também achei que não foi benéfico para ele. O Dudu, ele é ponta esquerda. Ele gosta de cortar para dentro, ele gosta de cortar para o fundo. Ah, mas na ponta direita ele não consegue fazer isso? Consegue, mas o cara ele tem sempre um lugar mais confortável no campo. Se ele está acostumado nos últimos 10, 15, 20, 30 jogos a jogar numa posição, você vai mudar ele num dia, mas é uma posição. Parece que não interfere, mas interfere. Quer ver um exemplo? Como ele jogou do lado direito, ele jogou no lado do Mike. Ele recebia muita bola de costas. Quando ele recebia a bola de costas, o Mike passava pela direita, a bola quase em cima da linha da lateral, que era onde tinha espaço. E ali ele tinha que fazer o giro para dentro. Mas ali tinha sempre um lateral no cangote, tanto dele quanto do Rony. E isso dificulta. Isso é difícil de fazer, gente. Não é tão simples a gente conseguir sair de uma marcação de costas para o gol. Então eu acredito que na questão escalação não foi muito boa no setor ofensivo. Vamos para o meio agora? Gabriel Menino. Gabriel Menino não tinha começado no banco. Gabriel Menino, quantos jogos ele não foi decisivo? Flamengo, Água Santa. Vários jogos que o cara decidia jogo. Desde a era Luxemburgo. De fora da área, decidia classificação, chutava de longe. E é um dos quesitos que o Palmeiras não faz. O Palmeiras não chuta de longe. As maiores chances que nós tivemos foi com o Rony quando ele estava dentro da área. Mike foi mal ontem na partida. Difícil ele ir mal, mas ele foi. Então eu acho que começamos mal aí na escalação. Falando do jogo, mesmo assim nós fomos bem no primeiro tempo. Eu não digo muito, mas eu acredito que a gente foi um pouco superior ao São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, nós não voltamos do vestiário.
Nós ficamos lá no vestiário, nós esquecemos de jogar. Nós achamos que tava bom, tava ganho, 1-0 tava ganho, e que o São Paulo ia ficar lá atrás esperando a gente jogar. E foi onde o São Paulo saiu, mostrou as garras, tocou melhor a bola, foi mais efetivo e fez os gols. Já tinha criado bastante chance no primeiro tempo, criou mais em segundo. Palmeiras desorganizadamente, setores ofensivo, setor mediano, meio campo e setor ofensivo. Todos os setores longe um do outro. Desentendido. Estava bem abaixo. E isso envolve uma série de fatores. Talvez os jogadores se incomodaram com a escalação? Talvez. Talvez os jogadores estão incomodados com a falta de elenco? Sim, mas eu acredito que o Abel é mais. Na própria entrevista do Anderson Barros, ele falou, ele é extremamente exigente. E se ele é exigente, é porque ele está vendo que precisa de evolução. Ah, mas a gente consegue com os atletas da base. Concordo, a gente consegue fazer muita coisa com os atletas da base. Só que tem um trajeto para você conseguir colocar os atletas da base para jogar. E nesse trajeto você precisa ter atletas já prontos de outros times. Você precisa trazer jogador. O Zé Rafael, ele é um bom volante, ele se adaptou bem à posição, mas ele não é um baita excelente e um volante nato. Não é. A gente perde na saída de bola. A gente perde no meio-campo. Essa bola não chega no Veiga. A gente perde criatividade. Então, mesmo com a entrada do Rios, que acredito que ele vai ganhando mais espaço, mesmo assim ainda fica difícil. A gente precisa de um volante Danilo. A gente precisa de um cara desse, entendeu? Um volante de não digo que precisa ser do nível do Danilo, tá? Porque ele é um nível muito alto. Mas eu digo que é uma questão de ser da posição, fazer aquele papel. Acredito eu que dê até para testar agora o Fabinho mais vezes nessa posição. Precisa de um substituto para o Veiga. Muita gente falando, por que o Veiga não sai? Quem ele vai pôr no lugar do Veiga? O John é bom, mas será que ele é um 10 de ofício? Ah, mas tem que testar. Tá bom, mas você não vai testar num jogo de Palmeiras e São Paulo. Não tem como testar ele num jogo tão grande de início. Porque se você tira ele cedo, é porque devia ter deixado o Veiga. Se você tira ele depois, você devia ter colocado. Fica no impasse. O Danilo não, desculpa, o Luan. Cara, o Luan, encerramos ciclos com vários jogadores. Fernando Praz, encerramos ciclos com Felipe Melo, com Daverson, William Bigode. Chegou a hora de encerrar o ciclo do Luan. Encerrou. Foi bem, nos ajudou, nos atrapalhou, cometeu erros. A torcida apoiou, continuou do lado dele, gritou o nome dele, o Abel fortalecendo sempre essa relação torcida e Luan, mas não dá mais. Já deu a cota do Luan no Palmeiras. E tá tudo bem. Não por... Cara, assim, zagueiro, ele precisa às vezes zagueirar, ele precisa às vezes ser firme, ele precisa... O Luan às vezes é fofinho. Desculpa estar falando, mas ele é fofinho às vezes. Eu até brinco com o pessoal no grupo do Palestra Cast. Cara, ele é fofinho. Não pode, zagueiro não pode ser muito bonzinho. E falando nisso também, tivemos a entrevista do Dorival, né? Que para mim ele ganhou o jogo ontem. Você via que o time, o São Paulo é mais time com ele. Não à toa que ele é o atual campeão da Libertadores, ele é o atual campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então a gente vai falar o que do cara? Não tem o que falar. Não tem o que falar dele.
foi muito bem. Só acho que ele não precisava estar choramingando, ai, porque treinador brasileiro, não sei o quê. Para de vitimismo. Porque treinador brasileiro só não é mais valorizado por conta dele mesmo. Você mesmo, Dorival, você mesmo, o que o senhor fez? Você largou um projeto lá no Ceará. E foi pro Flamengo. Aí o Flamengo deu um pé na bunda, você ficou puto. Mas assim, o Flamengo te largou, mas te largou o Ceará. Então, você também não pode reclamar disso. E não vem com mimimi de estrangeiro é melhor. Ninguém fala isso. Se tem alguém que fala isso, é a mídia. E se você dá moral pra mídia, você é trouxa. Você tá sendo trouxa. Porque você é um baita treinador. Nós do PalestraCast falamos no programa que é um treinador para a seleção brasileira, que era cogitado. Tem total potencial mas tem que parar de chororô. Então vamos mostrar um pouquinho da entrevista dele aí, só para vocês verem do que eu tô falando aí. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados. As coisas caem no colo da gente. É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão, assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei e que eu deixei alguma coisa. Sempre me senti muito confortável porque as minhas equipes procuram jogar futebol, botar a bola no chão. Eu não conquisto resultados por conquistar, não. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, porque isso para mim tem um valor muito grande. Então, realmente, o time dele tem padrão, o time dele joga bem. Ele foi um cara que conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogarem, mesmo com a saída do Bruno Henrique. Na época do Neymar lá, era um cara que puxava a orelha do Neymar, que fazia o time jogar bem, que era bonito de ver. E a questão da sorte foi que falaram que os times dele eram bons porque tinha craques. E ele tá mostrando que não. Só que não precisa ficar chorando as pitangas, né? Continua fazendo o trabalho, trabalha quieto e é assim que flui resultados. Então, para mim, a classificação foi total mérito dele. Claro, também dos jogadores, mas a mudança de estilo de São Paulo é visível e perceptível. Lateral joga na lateral, volante joga de volante, não inventa moda. Ele sabe montar o quebra-cabeça que é o futebol. Para mim, assim, do Palmeiras, os melhores jogadores ontem foi o Everton e Piquerez. É incrível que o Piquerez joga. É incrível como ele é consistente. E acho que o Palmeiras precisa de mais firmeza ali no meio-campo / defesa, porque tá tendo muito espaço. Precisa estar mais firme isso. Mais compacto o time. Parece que estava muito distante. E o São Paulo fez um baita jogo. Os 2 jogos foram superiores a nós e mereceram a classificação. Certo? Mais um vídeo aí no canal. Se gostou, deixa o like, comenta aí o que vocês acharam, o que foi o melhor da partida para vocês, dos 2 times. Comenta também aí o que vocês acharam da entrevista do Anderson Barros, que falou muito aí que foi dar uma satisfação. Pelo visto ele não quer que o Abel e os caras lá falem, mas vamos ver até quando vai ser isso e até quanto vai incomodar o Abel isso. Beleza? Oferecimento é WM Ar-Condicionado, Alito Engenharia. Tamo junto, galera. 1, 2, 3, avante PalestraCast.